Metafísica por Aristóteles. Tradução e notas por Edson Bini. Editora Edpro. Canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram este livro. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo. Os links estão todos no descritivo, centavos serão bem-vindos. Seja via Pix, PayPal, Apoia-se ou Vaquinha. Você também pode fazer como o Wilhelm. Muito obrigada, querido. Ele nos comprou este livro pela lista de desejos da Amazon. Seja um apoiador deste canal, você também. Há ainda a possibilidade, é claro, para fazer parte da comunidade de membros. As assinaturas são mensais e podem ser canceladas a qualquer momento. Obrigada a todos pela presença. Eu peço também para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, pois tudo isso é de graça e me ajuda no engajamento. Obrigada pela presença mais uma vez. Eu desejo a todos uma boa escuta. Livro 2º, Sinopse. A filosofia como conhecimento da verdade, que é conhecimento das causas, a limitação das causas em espécie e em número, e o ajuste do método ao objeto da ciência. Livro 2º. Primeiro, a investigação da verdade é, num sentido, difícil e, em outro, fácil. Isso é indicado pelo fato de que, se nenhuma pessoa isolada é capaz de ter uma adequada apreensão dela, não é possível que todos falhemos na tentativa. Cada pensador faz alguma observação a respeito da natureza e, individualmente, pouco contribui ou em nada contribui para a investigação. Mas uma combinação de todas as conjecturas tem como resultado algo considerável. Assim como parece que a verdade é como a porta proverbial na qual ninguém pode deixar de bater, neste sentido, nossa investigação será fácil. Por outro lado, o fato de estarmos impossibilitados, ainda que dispondo de alguma compreensão do todo, de apreender uma parte particular, indica sua dificuldade. Entretanto, visto que a dificuldade também pode ser avaliada em dois sentidos, é possível que sua causa esteja presente não nos objetos de nossa investigação, mas em nós mesmos. Ou seja, tal como ocorre com os olhos dos morcegos relativamente à luz do dia, ocorre com nossa razão em nossa alma, relativamente àquelas coisas que são naturalmente as mais evidentes. Não passa de justiça mostrar gratidão não apenas com aqueles cujos pareceres podemos compartilhar, como também com aqueles que exprimiram opiniões um tanto superficiais. Estes também contribuíram com alguma coisa. Foi graças ao seu trabalho preliminar que o exercício intelectual foi desenvolvido. Se não tivesse existido nenhum Timóteo, não possuiríamos muito da nossa música. E se não houvesse existido nenhum Phrynis, não teria havido nenhum Timóteo. O mesmo ocorre com os que teorizam acerca da verdade. Extraímos certos pontos de vista de alguns deles e eles, por sua vez, estavam em débito com outros. Ademais, é com acerto que a filosofia é chamada de conhecimento da verdade. O objetivo da ciência especulativa é a verdade, ao passo que o da ciência prática é a ação, pois até mesmo quando estão investigando como uma coisa é o que é, os cientistas práticos investigam não o princípio eterno, mas a aplicação relativa e imediata. Mas não podemos conhecer a verdade independentemente da causa. Ora, toda coisa através da qual uma qualidade comum é transmitida a outras coisas contém ela própria, entre todas essas coisas, o mais alto grau dessa qualidade. Por exemplo, o fogo é o mais quente, visto ser a causa do calor em tudo o mais. Daí, é também o mais verdadeiro, o que faz que todas as coisas derivadas sejam verdadeiras. Portanto, em todos os casos, os primeiros princípios das coisas têm que ser necessariamente verdadeiros acima de tudo o mais, uma vez que não são simplesmente às vezes verdadeiros. Nem é coisa alguma a causa da sua existência, mas são eles a causa da existência de outras coisas. E tal como cada coisa é no tocante à existência, é no tocante à verdade. Segundo, ademais, é evidente que há algum primeiro princípio e que as causas das coisas não são nem uma sequência infinita, nem infinitamente múltiplas quanto ao tipo.
pois a geração material de uma coisa a partir de uma outra não pode prosseguir uma progressão infinita. Por exemplo, a carne a partir da terra, a terra do ar, o ar do fogo e assim por diante, indefinidamente, sem uma interrupção. Tampouco pode a origem do movimento, por exemplo, o homem ser movido pelo ar, o ar pelo sol, o sol pela discórdia numa série ilimitada. E da mesma maneira, tampouco pode a causa final ser ad infinitum, o caminhar tendo como fim a saúde a felicidade e a felicidade alguma coisa a mais, uma coisa sempre sendo por uma outra. E ocorre precisamente o mesmo com a causa formal, pois no caso de todos os termos intermediários de uma série contidos entre o primeiro e o último termo, o termo anterior é necessariamente a causa daqueles que o sucedem. Porque se tivéssemos que dizer qual dos três é a causa, diríamos o primeiro. De qualquer modo, não é o último termo, uma vez que o que vem no final não é a causa de nada. Tampouco, por outro lado, é o termo intermediário, que se limita a ser a causa de um, e não faz diferença alguma se há um termo intermediário ou vários, ou se o seu número é infinito ou finito. Mas no que se refere a séries, que são infinitas desta maneira, e do infinito em geral, todas as partes são igualmente intermediárias até o presente momento. Assim, se não há primeiro termo, não há de modo algum causa. Por outro lado, não pode haver progressão infinita descente, onde há um começo na direção ascendente, de tal modo que do fogo provém a água e da água a terra, e desta maneira algum tipo diverso de coisa seja continuamente produzido. Devemos considerar dois sentidos nos quais uma coisa provém a partir de uma outra. Além daquele em que se diz que uma coisa provém em consequência de uma outra, por exemplo, quando dizemos que os Jogos Olímpicos provêm dos Jogos Istmicos, ou como o homem provém de um menino à medida que este cresce, ou como o ar provém da água. Ora, dizemos que um homem provém de um menino no sentido de que aquilo que se tornou alguma coisa provém daquilo que se está tornando, isto é, o perfeito a partir do imperfeito. Pois tal como tornando-se é sempre intermediário entre o ser e o não ser, também o é aquilo que se está tornando entre o que é e o que não é. Dizemos que o aprendiz está se tornando conhecedor, e este é o significado da afirmação de que o homem de conhecimento provém do aprendiz. Por outro lado, provir de uma outra coisa, tal como a água provém do ar, envolve a destruição da outra coisa. Consequentemente, o primeiro tipo de processo não é reversível. Exemplo, um menino não pode provir de um homem, porque o produto do processo do tornar-se não é a coisa que se está tornando, mas sim aquela que existe após a conclusão do processo. Assim, o dia provém da aurora, porque é posterior à aurora, e por conseguinte, a aurora não provém do dia. O outro tipo, contudo, é reversível. A progressão ad infinitum é impossível em ambos os casos, pois no primeiro caso os termos intermediários requerem um fim, e no segundo o processo é reversível, uma vez que a destruição de um membro de um par é a geração do outro. Ao mesmo tempo, a causa primeira, sendo eterna, é indestrutível, isto porque, não sendo o processo de geração infinito na direção ascendente, uma causa primeira cuja destruição produzisse a geração, vir a ser, de alguma coisa, não poderia ser eterna. Que se acresça que a causa final de uma coisa é um fim, sendo de tal modo a não ocorrer em função de alguma coisa a mais, porém ao contrário, de modo que todas as outras coisas ocorram em função dela. Por conseguinte, se deve haver um último termo desse tipo, as séries não serão infinitas. E se não houver tal termo, não haverá causa final. Aqueles que insistem na introdução da infinitude deixam de compreender que estão aniquilando a natureza do bem, ainda que ninguém tentaria fazer qualquer coisa se não fosse provável que viesse a atingir algum limite. Tampouco haveria qualquer inteligência no mundo, porque o indivíduo inteligente age sempre visando alguma coisa, o que constitui um limite, porque o fim é um limite. Tampouco pode a causa formal reportar-se a uma outra definição mais completa, uma vez que a definição anterior é sempre mais rigorosa como definição, o que a posterior não é. Assim,
Onde a definição original é inaplicável, também o é a definição posterior. Além disso, os que defendem este ponto de vista destroem o conhecimento científico, pois, de acordo com tal posição, é impossível conhecer qualquer coisa até que se tenha atingido termos indivisíveis. O entendimento também é impossível, pois como conceber coisas que são desta maneira infinitas? É diferente com respeito à linha, a qual, embora no que se refere à divisibilidade nunca se descontinue, ainda assim é inconcebível, a menos que façamos uma interrupção, razão pela qual, ao examinarmos uma linha infinitamente divisível, não é possível contarmos as seções. Até a matéria tem que ser concebida sob a forma de alguma coisa mutável. Nada que é infinito pode existir, e em qualquer caso o conceito de infinito não é infinito. Ademais, se o número dos tipos de causas fosse infinito, continuaria sendo impossível obter conhecimento, uma vez que é somente quando ficamos familiarizados com as causas que supomos conhecer uma coisa, e não possível, num tempo infinito, examinar completamente o que é infinito por adição. Terceiro, o efeito de uma conferência depende dos hábitos do ouvinte, porque se espera a linguagem a que se está habituado, e qualquer coisa que difira disso parece escapar de nosso nível e soa um tanto estranho e incompreensível, por conta de não nos ser familiar ou costumeiro, na medida em que é o costumeiro que apresenta inteligibilidade. O efeito poderoso do costumeiro é claramente demonstrado pelas leis, nas quais os elementos remanescentes fantasiosos e pueris prevalecem por força do hábito, a despeito do nosso conhecimento deles. Deste modo, algumas pessoas não aceitarão as afirmações de um conferencista, a não ser que ele apresente uma demonstração matemática. Outras não as aceitarão a menos que ele faça uso de ilustrações. Outras esperam a indicação do testemunho de um poeta. Além disso, alguns indivíduos exigem precisão em tudo, enquanto outros se sentem entediados com ela, seja porque não são capazes de acompanhar os raciocínios, seja porque os julgam triviais e tacanhos, uma vez que há alguma coisa em torno da precisão que se afigura a algumas pessoas como sendo mesquinha, tanto na argumentação quanto numa transação comercial. Portanto, é necessário já estarmos treinados para saber qual tipo de argumentação adotaremos, porque é absurdo buscar simultaneamente o conhecimento e o método de obtê-lo, sendo que nenhum nem outro são de fácil obtenção. A precisão matemática não deve ser exigida em tudo, mas somente nas coisas que não contêm matéria. Consequentemente, seu método não é o da ciência natural, porque se presume que toda a natureza esteja ligada à matéria. Assim, deveríamos principiar por indagar o que é a natureza, pois desta maneira ficará claro quais são os objetos da ciência natural. E se cabe a uma ciência ou a mais de uma, investigar as causas e os princípios das coisas.